Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam desfrutando de uma ótima saúde e disposição. Eu já estou muito bem com meu chazinho de boldo e hoje a gente tem companhia. Hoje a gente está contando com as 3 plataformas: YouTube, Instagram e Facebook. Sejam muito bem-vindos, gente! Deixa eu ver se tá tudo certinho por aqui. Mas acredito que sim. E hoje a gente vai conversar sobre fornecedores. Vocês enviaram algumas perguntas e eu vou respondê-las aqui. E também vou dar algumas... Yes, estamos aqui em todos os lugares. Que delícia! Yes, vamos lá. Se você tá no YouTube, você vai utilizar os comentários, assim como no Facebook vocês vão utilizar os comentários e no Instagram vocês vão utilizar os comentários pra gente se comunicar, tudo bem? Bom, gente, vamos lá. Vocês têm muita dúvida sobre fornecedor? Dúvidas sobre como contratar fornecedor, o que perguntar para o fornecedor, quem que é meu fornecedor que eu não sei. E aí, a gente vai agilizar todas essas paradas aqui. Yes. Vamos lá então. Gente, eu vou falar pra vocês, eu vou contar um pouco também da minha trajetória, porque eu acho que faz parte. E é importante também, né? Senão vocês acham que eu tô comendo bronha por aqui. Então vamos lá, vamos começar oficialmente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Larissa Andrecioli, arquiteta, paisagista, criadora de jardins residenciais, corporativos e públicos. Minha maior paixão é os jardins residenciais. Assim como uma boa canceriana, eu gosto de cuidar da família, eu gosto de ter a proximidade de todo mundo junto comigo. Então, eu adoro criar jardins residenciais. Eu comecei a ter essa experiência com plantas, com criação, mais com plantas, quando minha mãe começou a trabalhar em um viveiro de plantas. Lá, isso foi em 1995, 96, por ali. Eu tinha 9 anos de idade. E aí, depois da escola, eu ia com ela no viveiro e ficava lá com ela porque não tinha outro lugar para ir. Eu fazia alguns cursos, fazia curso de teatro, curso de inglês, curso de violão. Mas quando eu não estava no curso, eu estava com ela no viveiro. E aí, que em 2000 o viveiro ao qual ela trabalhava estava muito mal administrado, enfim, e estava indo para falência. E aí o proprietário do viveiro questionou, falou: você quer ficar com o viveiro em si, né? Fica com as dívidas e aí você tem essas poucas plantas para vender, venda e boa sorte. E assim foi em 2000, isso, 99 para 2000. E aí minha mãe começou e eu ainda ficava com ela lá. Eu lembro que depois da escola eu ia pra casa fazer o almoço e levava pra ela a marmitinha do almoço pra minha mãe almoçar no viveiro. E eu ficava com ela lá durante a tarde, né? E aí, o que aconteceu? Eu lembro que quando foi um momento, assim, hoje é muito emocionante, assim, um orgulho imenso que eu tenho dos meus pais. Eu lembro que nessa trajetória de ela adquirir esse viveiro, o que aconteceu? Apareciam muitas pessoas cobrando as dívidas, né? Então, o que acontecia é que era esse fornecedor que ele fornecia serviço, esse viveiro, ele fornecia as plantas, fornecia os serviços e contratava pessoal para, por exemplo, vamos plantar 20 mil metros de grama. E aí ele contratava o pessoal por empreitada, né? E aí ele não pagava. Então ele não pagava, e o que aconteceu? Quando meus pais
mais a minha mãe, porque nessa época meu pai trabalhava na usina, né? Na época, ele era técnico de açúcar alcooleira, acho que é isso, assim que fala, né? E aí, então ele tava na usina. E à noite ele fazia faculdade de matemática, né? Ele cursava a graduação de matemática na Unesp. Então, nessa época que minha mãe começou a adquirir, assim, assumiu o viveiro, vamos dizer assim, ela assumiu o viveiro, começou a aparecer muita pessoa cobrando. Então, nossa, tinha uns homens muito, assim, com as palavras muito violentas, cobrando, mas eles tinham a noção de que não era ela, mas era o antigo dono do viveiro, né? Mas era assim, eu lembro até hoje, o cara falando, porque eu vou virar aquele homem de ponta cabeça, vai pingar sangue no chão. E aí eu falava, não vai. E minha mãe assumindo assim, olha, paciência, calma, eu vou ajudar, vamos ver como a gente pode resolver isso junto e tal. E aí foi, começou. As plantas que tinham ali, a gente vendia as caixinhas, né? Que tinham poucas mudas. Então, o que vendia? A minha mãe guardava o dinheiro e pagava um fornecedor e comprava outra planta. Então, não era muito dinheiro, o dinheiro não ia para casa. Quem sustentava, assim, totalmente a casa, éramos meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Era o meu pai que trabalhava na usina. E aí foi algum tempo, não muito tempo, tanto que isso em 2000. Em 2006, meu pai saiu da usina, foi trabalhar junto com a minha mãe no viveiro, né? Ele já começou a comprar plantas, ter uma Kombi, e aí sair e ir para um garden maior, um Ceasa, para adquirir as plantas e aí começar, né? Então ele começa aqui, como começou o paisagismo? Começou com o meu pai fazendo os desenhos, mas como começou a aumentar muito a demanda de trabalho, eu assumi isso em 2004 para 2005. Foi quando eu fiz o curso, meu primeiro curso de paisagismo foi o curso com o professor Gustav Winters, muito querido. Até hoje ele dá aulas. A aula dele, eu tenho material até hoje, né? Nos desenhos onde eu fiz exercícios de planta baixa, exercícios de elevação, né? O projeto de uma fachada. E aí foi, belezinha. Aí agora eu consigo ver todo mundo. E aí começou. Eu lembro que quando eu voltei de Olambra, no curso de paisagismo, eu fui de ônibus e voltei de ônibus. Foram 3 dias de curso em 2004, 2005 e 2006. Alguma coisa nesse sentido, acho que foi 2005. Eu voltei no ônibus e eu ficava imaginando aquelas árvores, o mato, né? Eu ficava falando, nossa, agora eu vou começar a compor com as espécies. E desde então isso se tornou um exercício de olhar as espécies, combiná-las tanto em cor quanto em formato, porte, né? Que são os tipos vegetais que a gente já vai ver, né? Hoje a gente vai ver sobre os fornecedores. Como fornecedor, né? Tudo que permeia os fornecedores. Uma pergunta que eu recebi, já entrando no tema de hoje, muitos de nós criamos paisagismo, criamos projetos. Alguns trabalham em viveiro, outros trabalham como arquitetos que vendem projetos de paisagismo junto com as suas criações arquitetônicas. Então, cria o projeto de arquitetura, já faz a casa, já faz a edificação, a loja, enfim, faz a edificação, a arquitetura, e aí já vende o paisagismo. O paisagismo, o que é o paisagismo? O paisagismo é a composição com plantas trepadeiras, herbáceas, pisos vegetais, frutíferas,
plantas comestíveis, epífitas, trepadeiras, enfim, faz criações, composições com paisagismo, né? Então, alguns de vocês têm fornecedor. Então, tem fornecedor de implantação, ou seja, você oferece o serviço de implantação, ou fornecedor só das plantas, das vegetações e dos insumos, né? Então, as pessoas têm muita dúvida com relação a onde encontrar fornecedor, o que perguntar para o fornecedor, aspectos com relação à garantia. Então, vamos lá que eu vou entrar nas suas perguntas aqui. A primeira pergunta é se eu tenho equipe de implantação e o que eu acho disso. Eu tenho equipe de implantação, tenho uma equipe com algumas pessoas, né, alguns homens. Eu sonho em ter um dia uma mulher forte, assim, fisicamente forte, que tenha sensibilidade na hora da implantação. Mas eu tenho, assim, uma equipe de 4 pessoas. Normalmente são 2 homens, eles são registrados e tal, toda a equipe que faz parte do viveiro. Hoje eu trabalho no viveiro que é dos meus pais. E eu sou muito feliz e me sinto sinto uma liberdade com relação a isso. Que eu tenho liberdade criativa, enfim, muito, muito, muito bom. Porém, teve uma época da minha vida que não sei dizer ao certo quanto foi, mas foi entre 2010 e 2016, que foi quando eu casei. A gente teve não sei se foi uma divergência familiar, mas quando eu me casei, eu me distanciei um pouco. Então, o que acontecia? Enfim, o meu casamento foi um pouco turbulento, né? O meu marido, ele não gostava, não era muito amigo dos meus pais. Meus pais não eram muito amigos do meu marido, mas enfim, eram cordiais, vamos dizer assim. Só que eu sempre trabalhei com paisagismo. Mesmo depois que eu iniciei a arquitetura, eu amo criar paisagismo, eu amo criar jardins, eu amo atender, saber o que a família precisa e tal. O que eu mostro aqui pra vocês é o que eu faço, é o meu dia a dia de criação de tudo, né? Então, a minha paixão real é isso. É criar, fazer composições de espécies, enfim, depois ver aquele implantado. O maior gostoso é criar um negócio e depois tá lá implantado. Nossa, é muito bom. Se você não cria paisagens ainda, não cria composições e não tem quem implante pra você, comece. Que já é a próxima uma pergunta, né? Onde encontrar implantadores? Implantadores. Quem são os implantadores? Implantadores podem ser jardineiros, implantadores podem ser alguma equipe de garden ou equipe de uma floricultura ou de um viveiro que já tem uma experiência com plantio. Então já sabe o que é abrir um berço de uma planta ou cova, como alguns chamam, assim eu chamo também, berço, cova de planta, do torrão. Que saiba tutorar uma trepadeira, que saiba retirar tocos do chão, enfim, né? A equipe braçal, mas que tenha a sensibilidade ali do plantio. Então, são jardineiros, são equipes de garden, que são compostas por jardineiros, que fazem parte do pessoal que implanta o jardim, que os designers, paisagistas, ou seja, você e eu no tete-a-tete aqui, que a gente cria. Então, como encontrar esses plantadores? Primeiro, não adianta você achar que um implantador vai bater no seu portão e falar assim: oi, tudo bem? Eu ouvi falar que você cria jardins e eu vim aqui eu quero falar que eu posso criar jardins pra você. Isso é, assim, tipo, não adianta ficar esperando isso, ficar esperando que alguém vai bater na porta e falar assim: oi, Larissa, eu sei que você cria jardins, eu queria eu queria dar o meu cartão. Hoje isso acontece porque tem uma visibilidade, mas para quem tá começando, não adianta esperar que alguém vai bater na porta. Você tem que pôr a cara, pesquisar. Então pesquise. Primeiro eu vou dar várias dicas. Pesquisa na internet,
Google. Primeiro, qual é a sua cidade? Qual é a cidade que você está procurando implantadores? Google. Implantador, jardineiro, em Lençóis Paulista, vamos dizer, a minha cidade. Então, implantador em Lençóis Paulista, floricultura em Lençóis Paulista, viveiro em Lençóis Paulista. Coloca o que você está buscando e a sua cidade. Vai aparecer alguns telefones. Então, você vai sim ligar e falar: oi, José, eu achei o seu telefone aqui numa pesquisa que eu fiz na internet. Eu queria saber se você faz implantação. Eu crio jardins. Eu sou paisagista, eu sou designer de jardins e eu tô buscando alguém para implantar um jardim. Você pode dar uma olhada para mim? Pode me dar um orçamento? Pronto, né? Pronto. Se não é o cara que você procurou na internet, quais viveiros tem na região onde você vai implantar o jardim? Então, vamos plantar um jardim lá em Botucatu. O que eu vou fazer? Vamos supor, a minha equipe não vai para Botucatu. Então, o que eu vou fazer para encontrar pessoal que implante nessa cidade? Primeiro, vou pesquisar, falar implantadores, jardineiros, viveiro de plantas, floricultura, garden em Botucatu. E aí vai aparecer alguns números vou ligar e falar: olá, tudo bem? Eu sou Larissa. Eu tô criando um jardim, eu tenho um projeto, um orçamento para você. Eu quero saber se você pode em uma obra ver comigo, dar uma analisada no meu projeto, ver se você consegue implantar. Já é um contato, né? E não vai ser só um que você vai fazer isso, vão ser vários. Você vai ligar para várias pessoas, os que você encontrar. Se você já teve familiaridade, você já, no primeiro contato com alguém, você já se sentiu seguro, já tá confiante que vai ser uma parceria, ou enfim, um contato, uma situação legal com esse fornecedor, perfeito, vai. Mas eu falo pra você, pega mais de uma. Pega mais de uma, até porque a gente tá falando que é o seu primeiro, né? É a primeira pessoa que você vai estar tendo contato para implantar o seu jardim. Então, pega vários contatos, né? Tem a carta na manga. Olha, o José não combinou comigo, não foi? De repente acontece. Combinou comigo, não foi? Então vou ligar para o José Fredo. José Fredo, eu tô com um orçamento aqui. Não fala mal do outro. Não vai falar: José não veio na minha implantação. Você pode vir? Não, você fala assim: Alfredo, tô com uma urgência aqui. Você pode dar um orçamento numa implantação aqui? Tal. Aí vai discorrendo. O que não pode acontecer é o seguinte: esperar que alguém vai bater na sua porta e vai falar: puxa, eu fiquei sabendo que você tá criando jardim. Você quer que eu plante os seus jardins para você? Isso é muito difícil de acontecer, né? É muito difícil de acontecer. Então, pesquisa na internet, implantador, jardineiro, viveiro, floricultura. E aí, em último caso, tipo assim, nossa, na minha cidade, o que acontece? Eu tenho colegas que não tem, a cidade deles não tem floricultura, que ele tem que viajar para achar um garden. Então, em último extremo caso, veja com um pedreiro. Só que, o que eu falo pra você, eu já implantei com pedreiro, eu já implantei em situações extremas, raras, assim. Então, se tá nessa situação, combina de estar presente para você atender assim, da melhor forma, a implantação desse cliente, atendê-lo da melhor forma nessa situação, de não ter implantador, de não ter jardineiro para implantar. Você pega um pedreiro. Só que aí você esteja presente com toda observação e cautela para sair a melhor implantação dentro de todas as realidades ali acontecendo, né? Que é uma mão de obra que não é tão especializada, é uma mão de obra um pouco bruta, né? Porque a diferença do pedreiro e para mão de obra na questão da mão da obra é que o pedreiro ele quebra, né, tal, ele é mais o jardineiro, ele é mais sensível, né? Ele é mais sensível. Então ele sabe como pegar a planta, né? Uma planta, eu vou pegar uma plantinha aqui artificial que eu tenho aqui. Essa aqui. Uma planta, ela nunca pode ser pegada aqui, né? Isso é muito comum de ver, até em floricultura e viveiros e garden. Pega a planta aqui e levanta. Não, você tem que pegar a planta aqui pelo torrão e levanta a planta, né? Isso é o quê? Isso é
plantinha pequena, herbacinha, palmeira, enfim. Então, é a delicadeza que faz o profissional, né? Ainda mais o profissional da implantação. Outra pergunta. Ah, tá. Essa é uma pergunta para fornecedores. Fornecedores de plantas, tá? A pergunta é a seguinte. Você pode perguntar com relação a garantias, né? Com relação a garantias. Essa é uma coisa que você precisa questionar para o fornecedor antes da implantação, antes da compra de plantas, antes de tudo, né? Oi, Carlos, você vai me fornecer as plantas, né? Você vai me fornecer essas plantas? Eu queria saber se oferece alguma garantia com relação ao desenvolvimento das espécies, garantia com relação, enfim, aí você vai discorrer de alguma forma de garantia. Por exemplo, eu orcei no meu jardim 120 agapantos. Se eu orcei 120 agapantos e na implantação eu utilizei 105, eu posso devolver 15? Ou eu vou precisar assumir esses 15 agapantos? Isso é uma coisa para conversar ali antes da implantação, né? Vou repetir. Na implantação, no orçamento, eu orcei, né? Eu comprei para implantação. Você comprou para implantação 120 agapantos e aí na hora de plantar ficou bom o negócio ali e tal e foram utilizados 105. O que fazer com os outros 15? Né? Então, questione para o seu fornecedor. Oi, eu gostaria de saber se eu utilizar menos espécies, eu posso devolver ou você tem enfim, você tem algum outro modo, né, de utilizar essas outras 15. Eu vou falar que, por exemplo, eu falo pela experiência aqui no viveiro que eu compro, eles pegam de volta. As 15 de boa, né, de boa. Isso também pode acontecer na conversa com relação à garantia das espécies compradas. Então, por exemplo, olha, nessa garantia de espécie comprada, que eu vou falar pra você, é uma coisa mais complicada, tá? É diferente de a gente comprar um carregador de celular, e a gente chega em casa, o carregador não funciona. Então, a gente vai com o carregador lá na loja que a gente comprou e fala, olha, você pode testar aqui, ó. Você pode testar aqui no qualquer celular em tomada, você vai ver que não está funcionando. Aí o cara vai lá entrar com o sisteminha dele de garantia. Com a planta é o seguinte, né? A planta, ela é primeiro, um ser vivo. Então, ela tem a parte do torrão dela, ela tem a parte que se a pessoa pegar de uma forma mais, mais bruta, ela pode totalmente ofender essa planta de algum jeito. Com relação aos proprietários, às vezes eles não têm, por desconhecer, ou simplesmente por não deixar de regar. E aí, como que você vai fazer uma garantia de uma planta que foi deixada de mau cuidado? Assim como se eu tiver um celular e eu derrubar ele no chão, a garantia é um pouco diferente. Então, com plantas, o ideal que eu falo pra você, não adianta eu dizer aqui, o pessoal tem que dar garantia. Não, eles não têm que dar garantia. Mas você pode sim questionar, olha, você tem algum sistema, algum jeito de garantir isso? Normalmente, o que eu vou te dizer? A garantia, ela tá muito ligada no implantador. Por quê? Porque, por exemplo, o fornecedor da planta, ele garante a espécie que ele tá entregando. Então, ele tá entregando uma espécie de qualidade, tal, né? Se ele sabe que ele não tá entregando uma espécie de qualidade, dificilmente você vai saber, mas você vai poder, com o tempo de experiência, você vai analisar, né, a planta, como ela tá, como tá o torrão dela, que é o coração da planta, é o torrão. E o implantador,
ele é quem vai pegar esse torrão, esse coração, esse bebê, e vai implantar no solo. Então, esse cuidado de como ele vai implantar e tal, tá muito interligado dessa movimentação da implantação com relação a se o fornecedor vai dar a garantia ou não, tá? Tem alguns viveiros, inclusive viveiros de espécies de plantas gigantes, né? Que eles dão garantia, né? O que eu falo para você? Como designer, como paisagista, se você está vendendo o seu projeto e você está cobrando, enfim, você está vendendo também o acompanhamento de implantação, tal, então você está vendendo você estar presente em muitas etapas, né? Então seu olho está ali. Você pode, né? Você pode no seu contrato discorrer disso. Com relação em que sentido? Você pode colocar no corpo do orçamento uma porcentagem para garantia. Então, por exemplo, o jardim ficou, não sei, ficou 50 mil reais o jardim. 10% para garantia é suficiente? Isso vai de cada um, por quê? Porque, como eu disse, vai do implantador, a planta ela vem de um produtor que passa pelo todo o transporte, aí a planta está no viveiro, do viveiro ela vai passar por um outro estresse de transporte, e na implantação ela vai passar por mais uma situação, e aí ela vai ter um momento especial para ela, que é a adaptação no local onde ela vai ficar, onde ela vai permanecer, que ela está sendo implantada. Então, você estando presente nessas fases, pelo menos uma boa parte delas, a partir do viveiro, não digo do produtor, mas pelo menos do viveiro, transporte, chegada das espécies na obra, implantação, como esses torrões estão sendo cuidados, como as espécies estão sendo implantadas ali, tal, com tal cuidado e tal. Aí você pode falar, olha, eu estive presente aqui, ocorreu tudo bem. E aí, depois da implantação, um outro momento para você estar presente, que é os cuidados do proprietário com as plantas. Então, você vai regar. Quanto tempo você vai regar? Isso, para você que é designer de jardins, né, paisagista, isso tem que estar no seu memorial de plantas. O que é? Olha, eu tô colocando para você uma rosa. Essa rosa, ela precisa ser aguada 3 vezes por semana. 3, 4 vezes por semana. Aí vai estar de acordo com a sua crença. Porque você vai precisar estudar o solo, olhar, observar se é um solo mais seco, se é um solo... Como que é a ambiência, então se é um local de sol pleno, o solo seca com mais rapidez, né? Então vai precisar ser regada mais frequente, então de repente 4, 3 vezes por semana, e aí você vai meio que colocar aquilo ali e vai cobrar dos proprietários, sim. Olha, eu posso te dar tantos por cento de garantia com relação às plantas no orçamento. Mas eu vou te ligar, eu vou mandar mensagem, eu vou saber. E aí, você tá regando suas plantas, você tá tendo alguma dificuldade, você quer um apoio? Com relação a isso, vou te falar que eu já vendi, que eu adoro vender. Inclusive, eu já vou vender pra você. Fica preparado aí, prepara o cartão de crédito que eu vou vender pra vocês. Eu já vendi na pós-implantação a rega das plantas. Então... Como que eu fazia isso? A gente ia lá todo dia, porque era um gramado, então o gramado depois de implantado tem que ser regado todos os dias, né? Pelo menos 20 dias, pelo menos um mês. Todo dia o gramado tem que ser regado, porque como é uma camada de terra em cima de outra camada de terra, essas argilinhas, vamos dizer, eu estou dizendo grosseiramente, porque eu sou arquiteta paisagista, não sou bióloga, não sou engenheira agrônoma para falar essas palavras lindas dessas disciplinas. Mas eu sei que quando a gente água, a argilinha, enfim, a camadinha de terra, elas têm que uma grudar na outra. E aí a raiz se sentir liberta para poder sair para baixo no solo.
Então, tudo dá pra conversar. Né? Tudo dá pra conversar. Outra pergunta, né, para fornecedor de plantas. Fornecedor de plantas, insumos, o que é insumo? Terra, substrato, de plantio, de vários tipos de substrato, casca de pinos, pedrisco, dolomita, enfim, isso é insumo, né? Plantas, vegetações e insumos. Você pode deve perguntar para o seu fornecedor se ele tem showroom, se você não conhece. Então, o que é showroom? Você tem as espécies aí em viveiro para eu visitar junto com o cliente e mostrar as espécies, mostrar os potes, as possibilidades de preço, né? Porque uma planta pequena custa X, uma planta com mais idade adulta custa Y. Então, você tem showroom para eu visitar e conhecer as suas plantas, tal. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever, fiquem à vontade, tá? Eu já vi que aqui no YouTube tem, tá? Eu já vou olhar pra aí. Inclusive, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam desfrutando de uma ótima saúde e disposição. Eu falo um pouquinho, então pode ser que eu esteja falando um pouquinho rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevem no comentário que eu já vejo. Eu tô respondendo as dúvidas que estão aqui, que eu anotei que vocês enviaram pelo Instagram. Se você quiser se inscrever no Mailbox Newsletter, aqui na descrição do YouTube tá o link, tá? Do e-mail box, que são e-mails que eu envio muito conteúdo da hora exclusivo. É um relacionamento que eu tenho, mais ou menos. No Instagram tá no link da bio. Então, assim que acabar essa live, você pode ficar à vontade para entrar e faz mesmo a inscrição, tá? No e-mail box é gratuito e é conteúdos muito. Eu só compartilho o que eu realmente queria receber. Quando eu tava começando e até agora. Porque eu passo um tempão pesquisando muita coisa. Então, quem tá no mailbox, dá um pulo do gato, porque eu entrego muita coisa por lá. Lista de planta, planilha, bloquinho para download, coisas planilhadas, vegetação planilhada com bloco de SketchUp e AutoCAD para download. Listinha de plantas de sombra, listinha de planta de sol, composição. Eu enviei um e-mail esses dias sobre layout de fachada. Então, o que fazer e o que não fazer nos layouts. E não é... Eu mostro mesmo. Então, se você tá aqui, você pode fazer sua inscrição, que vale muito a pena. Outra pergunta. Como orçar a mão de obra? Então, primeira coisa, não é você quem vai orçar a mão de obra, se você não vai plantar. Se você tem a sua equipe, é uma coisa. Se você terceiriza esse trabalho, é uma outra coisa. Você não vai colocar preço no trabalho dos outros, a não ser que isso já esteja na sua conversa, ali, na sua pauta de reunião totalmente entendida. Então, o implantador, ele tem um preço, varia de acordo com o trabalho, ele tem que visitar o local da implantação, ele precisa visitar a obra. Por quê? Porque ele tem um outro tipo de olhar. Ele vai olhar o solo, se tem torrão para tirar, se o solo tá com um resto de obra, o que ele vai precisar tirar, se tem canos no chão, se não tem canos no chão. Porque é ele que vai dar o preço, né? É ele que vai dar o preço. Quantidade de implantadores, tempo de implantação. Então, algumas perguntas para implantadores, para jardineiros que vai implantar o jardim de vocês são essas. Quanto tempo você faz esse trabalho? Tantos dias. Então, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar olhar o projeto, ele vai precisar ver a lista de espécies que você está descrevendo ali no seu memorial de plantas, ali nas suas tabelas, planilhas de planta, orçamento, enfim, do jeito que você fizer. E vai precisar olhar o local. E aí ele vai calcular quantas pessoas serão necessárias. Se é só uma, é mais longo, o prazo é maior para a conclusão da obra.
É mais gente, o prazo é menor, porém o custo pode ser maior, né? Um cálculo que eu tenho, que eu faço rapidex, assim, porque eu tenho equipe, a minha equipe é pequena, uma equipe de 4 pessoas, mas, assim, nós somos mais em 3. Eu e mais 2, que são dois homens que me ajudam na implantação na mão mesmo, né? Eu fico mais ali. É assim, o projeto tá aqui, e aí vamos, depois enfim. É o seguinte, eu sei que a hora do implantador, a hora sem lucro é R$15. Se você vai dobrar esse lucro, vai para 30, tô falando bem grosseira, nem sei se estou falando nas linguajar certo. E aí você multiplica pela hora do dia, então 8 horas por dia, 240. 30 vezes 200 vezes 8, 240. Isso se é um implantador. Se é 2 implantador, é 240 vezes 2, né? E aí vai multiplicando. É uma mão de obra que eu acho que tá muito barata, inclusive. Eu acho que tá muito barata. Às vezes, quando eu olho o trabalho, e aí eu vejo se é a implantação, eu coloco o preço da implantação, e aí eu vejo que, aí eu vou trabalhando nesse sentido, mas é o mínimo, né? É o mínimo para quê? Para pagar o salário dos implantadores, que normalmente tá em R$2.000, o preço do salário do implantador, e aí multiplicando isso, dividindo pela quantidade de jardim que você faz no mês, enfim. Isso é para quem tem equipe. Se você não tem equipe, primeiro, contate alguns orçamentos, né, para você ter uma triagem de qualidade de mão de obra. Esse implantador é bom, ele faz rápido e ele tem um preço que se paga pela qualidade do serviço. Esse implantador, ele é um pouco mais demorado, né? Ele tem a mão de obra muito da hora e o preço dele tá na média. Enfim, aí você vai entrando e vai criando o seu jeito de trabalhar, né? Peraí, deixa eu pegar. Agora eu vou dar uma lida ali. Nossa, então agora melhorou? Será que agora melhorou? Se o áudio tá muito ruim aqui, então, gente, vem aqui Depois eu vou ver se ficou boa na gravação, mas vem aqui pro Instagram, tem o Instagram e tem o YouTube aqui. Gente, é isso. Vocês têm alguma dúvida com relação ao assunto de fornecedor? E fornecedor, o que eu gosto muito de fazer, que eu senti diferença no dia a dia da obra, levar lanche para eles, né? É um pessoal que é muito serviço braçal, né? É cansativo. Às vezes é no sol pleno. Por quê? Porque é no jardim, né? A maioria das vezes no jardim é no sol pleno. Então, dá 10 horas da manhã, 9h30, 10 horas da manhã, eles já estão com fome. E eu coloco no preço da implantação o lanche. Então, eu mesma vou na padaria, escolho um lanche excelente, com suco, e levo pra eles na obra. Às vezes eles falam, não queria um suco natural, queria um refrigerante. Eu falo, calma. E aí vai. Então, lanchinho, sorvete, se o dia tá muito quente. E aí você vai criando um relacionamento legal com eles, né? Porque o trabalho é um trabalho pesado, trabalho no sol, trabalho bruto, com o braço, com o corpo, né? E tal. Aí, eu quero comprar, sabe o que eu tô com vontade de comprar? Aqueles perfuradores de solo, pra colocar no solo assim, porque eu ainda não tenho. E eu quero um daquele só pra
para mexer com o maquinário e não utilizar da força bruta menos possível. Beleza, gente? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, quer enviar alguma mensagem pra mim, escreve nos directs, tanto no Instagram quanto no Facebook e nos comentários no YouTube. Beleza? Gente, um beijo pra vocês, boa noite e tchau.